O que é a Constituição de 1988? A Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres dos entes políticos e dos cidadãos do nosso país. Foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como Constituição Cidadã. Foi resultado de um amplo debate que se estendeu durante mais de um ano e simbolizou o início da nova república. A Declaração do Direito à Educação é particularmente detalhada na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, representando um salto de qualidade com relação à legislação anterior, com maior precisão da redação e detalhamento, introduzindo-se até mesmo os instrumentos jurídicos para sua garantia. A Declaração do Direito à Educação aparece no artigo 6º, são direitos sociais à educação, na forma desta Constituição, onde pela primeira vez em nossa história constitucional explicita-se a Declaração dos Direitos Sociais, destacando-se com primazia a educação. Entretanto, o acesso, a permanência e o sucesso na escola fundamental continuam como uma promessa não efetivada. Comparações internacionais do perfil de escolarização da população apresentam o Brasil como um dos piores desempenhos do mundo. Apenas 22% dos integrantes concluem o ensino fundamental de 8 anos e apenas 39% atingem a 5ª série. No artigo 205 afirma-se: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. No 206, especifica-se que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quarto, gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Inova-se a formulação da gratuidade, assegurando-a em todos os níveis na rede pública, ampliando-a para o ensino médio, tratada nas constituições anteriores como exceção, e para o ensino superior, nunca contemplada em cartas anteriores. O artigo que detalha o direito à educação é o 208, formulado nos seguintes termos: o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de: primeiro, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Segundo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarto, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Sétimo, atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Nas constituições anteriores à ditadura, havia a defesa do direito de todos à escolaridade, mas a gratuidade era restrita àqueles que comprovassem carência de recursos. Agora, esse todos tem uma abrangência universal. O capítulo da Constituição dedicado à educação tem como principal conceito o de que era dever do Estado oferecer o direito à educação. A lógica da Constituinte era a seguinte: mesmo que seja permitido que se tenha uma escola privada, todos têm direito a uma escola pública. Além da educação como direito, o próprio conceito de escolarização obrigatória foi ampliado. A educação infantil deixa de oscilar entre assistência social e educação, e na outra ponta o ensino médio se torna progressivamente obrigatório para jovens de 15 a 17 anos. As 3 etapas são estruturadas pela Constituição, mas só passam a ser chamadas de educação básica, como conhecemos hoje, com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Entre 1988 e 2009, há uma tomada de consciência sobre o valor do ensino médio, e a palavra progressivamente só vai ser retirada do texto em 2009, com a emenda número 59, que prevê a universalização do atendimento também da educação infantil e no ensino médio, ao ampliar a obrigatoriedade aos alunos entre 4 e 17 anos. O dever do Estado se tornou mais claro, explícito e abrangente. Há um compromisso em oferecer a vaga para a educação obrigatória, atualmente considerando a educação infantil ao ensino médio. Esse foi um grande avanço porque, embora isso pudesse estar pressuposto nas Constituições de 1934 e 1946, o texto de 1988 explicitou para o cidadão que ele tem uma ferramenta jurídica na mão para exigir o cumprimento deste dever.
Um dos efeitos dessa expansão é o início da localização dos estudantes que deveriam estar nas escolas, mas até então eram invisíveis, tornando dessa forma pessoas com deficiência mais seguras para buscar a escola comum, criando também uma maior preocupação com o recenseamento, com uma dimensão de obrigação do Estado de ir atrás daqueles alunos que estão na idade de escolaridade obrigatória. Ter a educação como um direito dos cidadãos brasileiros altera a lógica inclusiva em sala de aula. A partir de 1988, a escola passa a ter mais responsabilidade pela garantia do aprendizado. Se os estudantes têm o direito de aprender, as escolas e os professores têm o dever de ensinar. Não por coincidência, nos anos seguintes, modelos de estruturas que enxergavam a aprendizagem como um processo contínuo que não deveria ser interrompido por constantes reprovações começaram a se difundir nas redes públicas brasileiras. Outras heranças da Constituição de 88 são políticas públicas que tiveram diferentes graus de adesão pela União, como o Plano Nacional de Educação, implementado com todas as suas metas atrasadas, a Base Nacional Comum Curricular e o Custo Aluno Qualidade. O futuro da Constituição. Nossa Constituição conseguiu um grande equilíbrio, destacando valores de civilização e da dignidade humana, e eu temo que o avanço de certos fundamentalismos possam, de alguma maneira, não se acabar com esses valores, pelo menos retroceder para uma afirmação mais fraca daquilo que já foi mais enfático, reflete Carlos Roberto Jamil Cury, filósofo e professor brasileiro. Apesar das brechas no texto constitucional, profissionais conceituados sobre o assunto acreditam que o saldo foi positivo, mas se preocupam com o cenário atual e uma possível nova carta. Se fosse escrita hoje, a Constituição seria muito mais conservadora e atrasada, temendo a pressão conservadora que pode retirar uma série de direitos, caso o Congresso, de maioria conservadora, organize uma nova Constituinte.